Olá, bom dia, tudo bem com vocês? Agora a nossa aula de geografia. Nós vamos falar um pouquinho sobre os desafios no mercado de trabalho. Quais são as novas tecnologias que estão presentes? Tudo isso modificou muito a vida das pessoas, né? Muitas coisas vieram para melhorar. Conforme foram sendo criadas diferentes tecnologias, o mercado de trabalho ele foi se ampliando, ele foi sofrendo algumas mudanças. Todas essas mudanças trouxeram algumas modernizações. Então, se modernizaram os equipamentos, e isso fez com que afetasse toda a forma com que as pessoas trabalhavam, né? A forma com que as matérias-primas eram transformadas. Então, tudo isso nós vamos ver agora nesse nosso novo capítulo, tá? Nós vamos entender um pouquinho sobre esses desafios do mercado de trabalho. Todas essas novas habilidades, elas são exigidas dos profissionais do mercado de trabalho. Então, para você ingressar em certo mercado de trabalho, você tem que ter determinada habilidade dominada, você tem que saber fazer determinada função, saber executar, porque senão você não vai conseguir acompanhar aquele trabalho, exercer da forma correta esse trabalho. Então, tudo isso nós vamos ver agora em geografia. Essas atividades, elas estão nas páginas 149 a 154 da nossa apostila. Então, depois que vocês terminarem de assistir a este vídeo, vocês vão na apostila e vão realizar a leitura dessas páginas, ó. Aqui, ó, páginas 149 a 154. Não esqueçam, além de ler, grifem as partes principais do texto, tá bom? Então, nós vamos começar um pouquinho a falar sobre o trabalho rural ao longo de todo esse tempo. O que modificou no trabalho rural? Como ele era antigamente, como ele é hoje em dia. Antigamente, as plantações ficavam sempre próximas aos rios. Lembra lá a questão lá dos egípcios? Então, as plantações elas eram próximas aos rios porque facilitava a irrigação dessas plantações, né? Eles faziam de uma forma que eles mudavam o percurso dos rios para que se facilitasse na irrigação das plantações. Então, eles tinham várias estratégias para tratar esse solo e assim conseguir fazer com que suas plantações surgissem efeito, né? Que elas se desenvolvessem com sucesso. Antigamente, como eles conseguiam regiões para o plantio? Devastando, né, desmatando a área nativa. Como que era feito isso? Como todo o maquinário era muito precário, geralmente era manual, a forma mais rápida deles fazerem essa limpeza, né, eles abrirem esses locais para novos plantios, era realizando queimadas, foi uma das mais antigas técnicas agrícolas, tá? Então, eles realizavam essas queimadas nesses campos para facilitar essas ações, tá? Por quê? Queimadas, ela abria esse campo, ela limpava essa cobertura vegetal com mais facilidade, mais rapidez do que se fosse manualmente com os instrumentos que eles tinham. Essa técnica, né, de queimada, ela nunca foi muito recomendada. Por quê? As queimadas, elas poluem o ar, elas acabam contaminando o solo, aquele solo ele não vai mais ser tão rico em proteínas, em minerais, né, em todos os componentes que ele precisa para desenvolver uma planta, para desenvolver um vegetal, e também a capacidade de produção por conta disso, ela vai ficar reduzida. Porém, ainda hoje, algumas propriedades utilizam dessa técnica, tá? Principalmente nas regiões aonde essas tecnologias ainda não chegaram. Atualmente, os agricultores, eles precisam dominar várias técnicas de uso de materiais, de maquinários. Por quê? Porque com esses conhecimentos também, até mesmo alguns científicos, eles conseguem entender e trabalhar de melhor forma. Alguns desses conhecimentos são passados de geração para gerações. Lembra lá da nossa tradição oral? Alguns desses conhecimentos são dessa forma também tratados. Se vocês observarem nesse gráfico, ó, que tem aqui do lado, vocês vão ver um gráfico do Brasil, né? São dados do Brasil,
como foi o uso dos tratores, o desenvolvimento do uso dos tratores. Então, tem um intervalo aí entre 2006 e 2017, na verdade, tá? Então, são 2 anos eles comparando. Quais eram os números de tratores? Vocês podem observar lá os números de tratores e quantos deles eram utilizados. Observem como se desenvolveu entre os 2 anos. Esse gráfico é um gráfico oficial do site do IBGE, tá? Ele foi acessado em outubro de 2019. Ele também faz parte lá do nosso livro, está em uma das páginas que vocês vão ler. Então, vocês percebem a diferença nesses 11 anos. Aumentou cerca de 400 mil tratores. Olha só a diferença de um ano para o outro. Isso significa que o uso de maquinários, de tecnologias, teve um grande aumento, tá? Em locais onde tem melhores condições econômicas, onde tem mais, né, dinheiro, vamos colocar assim, esse uso de maquinário ele tem crescido cada vez mais e tem diminuído o uso de ferramentas mais antigas, como por exemplo, as enxadas. Vocês podem ver aí, ó, uma atividade tradicional de aragem do solo que utiliza animais. Então, vocês podem ver lá o solo sendo arado com auxílio de um cavalo. Hoje em dia, quem ara esse solo já são maquinários próprios para isso, tá? Com isso, passou a se exigir mais dos trabalhadores rurais, né? Das pessoas que trabalham na agricultura. Então, eles têm que ter algumas habilidades que antigamente eles não tinham. Porém, eles não podem perder aqueles conhecimentos, aquelas habilidades que eles já tinham, que são passadas de geração em geração. Então, elas se agregam, elas se juntam, né? Então, ele vai acrescentar. Outra questão que tem sido muito modificada por conta desse emprego das novas tecnologias é a questão dos animais. A criação de animais também se modificou, né? Antigamente, os animais ficavam lá no pasto, então eles ficavam lá para pastar, para se alimentar, né? Daquele vegetal que tinha lá, e assim eles ficavam. Não havia outras preocupações. Hoje em dia, já não, ele já tem lá um estudo dos nutrientes que aquele pasto contém, né? Com todas as tecnologias, eles conseguem verificar isso. Eles conseguem mapear o local para saber onde determinado animal é melhor para a pastagem deles. Então, aqui é legal para pastar, olha, lá não tá legal a vegetação de lá. Então, ela não passa os nutrientes necessários para os animais. E também, com isso, eles passaram a oferecer suplementos a esses animais. O que são esses suplementos? Que falta na natureza, mas que esse animal precisa, é oferecido de uma outra forma. Isso é conhecido como uma pecuária de forma extensiva, né? Grandes pastagens. E também houve-se lá o desenvolvimento da pecuária intensiva. O que seria a pecuária intensiva? Um exemplo disso é o gado leiteiro. Ele tem lá o local específico para ele não está livre nos pastos, né? Porque ele precisa de um desenvolvimento tecnológico. Antigamente, a ordenha das vacas eram feitas manualmente, né? Então, quem lá já foi naqueles passeios com colégio de fazendinhas, aprendeu lá como tirar o leite da vaca, né? Hoje em dia existe um maquinário próprio para isso. Então, não é mais um trabalho manual, é feito hoje em dia mecanicamente, através de uma máquina que realiza essa ordenha. Só que às vezes, algo que pra gente parece ser uma notícia boa, nem sempre é tão legal assim, né? Essas tecnologias, ao mesmo tempo que elas trazem muitos benefícios, ela também pode ocasionar, né, trazer alguns problemas. Por exemplo, as plantações de cana-de-açúcar, os canaviais, até um tempo atrás, elas empregavam milhares de pessoas para trabalhar lá. Esse trabalho era um trabalho cansativo, era muito intenso, porque eles tinham que cortar a cana, né? Eles utilizavam todos os materiais manuais, as ferramentas, então eles cortavam o caule bem próximo ao solo, e isso era uma atividade insalubre. O que é insalubre? Ela não é aceitável para condições de saúde, né? Ela traz malefícios. Atualmente, essa colheita não é mais dessa maneira, né? É raro os locais
que se empregam pessoas para esse tipo de trabalho, visto que é um trabalho que não faz bem para as pessoas, para os trabalhadores. Pelo contrário, muitas pessoas adoeciam, morriam por conta desse trabalho exaustivo. Porém, quando a gente pensa, poxa, que legal, né? Diminuiu esse trabalho, as pessoas estão tendo outras oportunidades, olha só que legal. Porém, não é assim que acontece, porque muitas pessoas não têm oportunidade de trabalhar de outra forma. Então, o que acaba acontecendo? Diminuiu a proposta de emprego, então eles acabaram ficando desempregados. Então, aumentou o número de desempregados, o número de desemprego entre os trabalhadores rurais. Com esse aumento no número do desemprego, o que aumentou? Aumentou a mudança do campo para a cidade, né? Esse trajeto que ele é conhecido como êxodo rural, né? Um fenômeno conhecido como êxodo rural que nós já estudamos, certo? Lá em 2006 havia cerca de 16 milhões e meio de trabalhadores rurais. Já em 2017, esse número aumentou para cerca de 15 milhões. Cerca de 1 milhão de trabalhadores deixaram esse trabalho rural e procuraram atividades nas cidades. Então, eles saem do campo em busca de novas condições de vida, em novas condições, né, em busca de um novo mercado de trabalho. E eles encontram, quando chegam aqui nas cidades, outros desafios. Falta de moradia, alto custo de vida, né? As cidades, tudo é mais caro, tudo mais difícil, né? A falta de emprego também é outro desses. Além de que as pessoas, geralmente os trabalhadores rurais, eles não têm uma escolaridade, uma formação escolar finalizada. Muitos deles estudaram até o 4º ano, no máximo, né? E para se trabalhar na cidade, qual é uma das coisas que são mais solicitadas? A educação, a finalização das fases escolares e até mesmo o ensino superior, né? Então, isso faz com que eles não encontrem com tanta facilidade os trabalhos aqui na cidade. Algumas outras atividades do espaço rural também se modificaram por conta de todas essas mudanças tecnológicas. E a partir daí, deu-se então um espaço para um novo tipo de atividade. Qual foi essa atividade? O turismo rural. O que seria o turismo rural? Quando os moradores da cidade vão até a área rural em busca de um entretenimento, visitar coisas diferentes, né? Entrar em contato com a natureza. Então, isso fez com que aumentassem o número de pousadas, hotéis, fazendas espalhadas pelas áreas rurais. Esse tipo de serviço aumentou, então, a oportunidade de trabalho, o mercado de trabalho nessas áreas, porque eles precisariam de pessoas para trabalhar lá, né, para atendimento ao público, para cuidar deste local, para cuidar dos animais que vivem lá, para toda a manutenção. Então, fez com que aumentasse um pouquinho as chances no mercado de trabalho dentro da zona rural. Você já ouviu falar no termo agroindústria? O que seria uma agroindústria? Agroindústria são instalações no campo que processam itens agropecuários, como, por exemplo, transformar uma goiaba em uma goiabada. A agroindústria, ela tem aberto um novo mercado para a agroindústria familiar, né? Nós temos lá a agroindústria tradicional, que ela está relacionada lá, né, às grandes fábricas, às grandes indústrias, às grandes empresas, mas a agroindústria familiar, quem trabalha lá é a família dos agricultores, né? Quem se dedica a toda a produção daquele produto, a toda essa transformação é aquela família, como, por exemplo, os queijos, requeijão, tudo isso geralmente são trabalhados, são produzidos em agroindústrias familiares, tá? E isso tem dado uma boa renda a essas famílias e feito com que essa procura, né, de mudança diminuísse um pouco. Então, trouxe uma nova oportunidade, uma nova atividade, uma nova fonte de sustento para muitas famílias das áreas rurais. Como vocês podem ver aqui nesse exemplo, ó, tem a imagem de uma mercadoria de uma agroindústria familiar. Toda essa modificação, toda essa
modernização, vocês perceberam como atingiu a vida das pessoas, principalmente no campo? Perceberam o porquê que existe esse movimento, né, esse fenômeno chamado êxodo rural? As pessoas acabaram saindo do campo em busca de melhores condições de vida, visto que o campo já não tinha mais uma oportunidade de trabalho tão boa e tão satisfatória que pudesse atingir, né, que pudesse suprir todas as necessidades desses trabalhadores, certo? Não se esqueçam de realizar a leitura das páginas do livro, essas páginas aqui, ó. Grifem as partes principais, mas não respondam nenhum exercício, tá bom? Então vamos para o nosso desafio de hoje? Para amanhã, na aula de geografia, eu quero que vocês apresentem para mim, já no comecinho da aula, um instrumento que é utilizado para facilitar a vida das pessoas. Pode ser uma ferramenta, pode ser uma chave de fenda. Hoje em dia, muito difícil quem parafusa lá, né? Quem aperta o parafuso manualmente. Já tem lá aquelas parafusadeiras elétricas, né? Que fazem esse serviço sozinho. Você só aperta um botãozinho. Então, vejam lá, um garfo, uma colher, são ferramentas utilizadas para nossa alimentação, certo? Então, para amanhã, eu aguardo vocês com este desafio, tá bom? Não se esqueçam de realizar a leitura das páginas e eu espero vocês amanhã para a nossa aula de geografia, tá bom? Um grande beijo e até lá!